Deputados marcam votação para derrubar aumento do IOF, o que será nova derrota para o governo Lula. Troca de assento salva o único passageiro que saiu andando do avião que caiu na Índia com mais de 240 mortes. Polícia Militar de São Paulo diz que traficantes usaram drones em aeroporto de Guarulhos para monitorar carga de droga. Inadimplência bate recorde porque brasileiro paga contas básicas como água e luz e deixa as outras para depois. ONU divulga levantamento apontando que famílias têm menos filhos por causa da situação econômica. Guerras tiraram mais de 100 milhões de pessoas de suas casas ou países no ano passado. Governo da China confirma acordo comercial com os Estados Unidos, alertando que parceiro terá que cumprir a sua parte. E no Dia dos Namorados, a história do amor à primeira vista de um casal que se uniu e criou um negócio com orquídeas. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Uma troca de assentos salvou a vida de um homem. Um avião com destino a Londres caiu perto do aeroporto internacional Sardar, no oeste da Índia, com 242 pessoas a bordo. A aeronave da Air India caiu logo após a decolagem entre uma área residencial e um hospital público. Uma câmera de monitoramento instalada próximo ao aeroporto na Índia registrou o momento da queda da aeronave que levava 242 pessoas. No vídeo, é possível ver que o Boeing sobe e tenta dar força ao voo. No entanto, momentos depois, cai em uma área próxima ao aeroporto e causa um impacto com explosão e fumaça. Ao iniciar a viagem, o piloto da aeronave fez um pedido de socorro ao controlador de tráfego aéreo. Uma suposta troca de assento pode ter sido decisiva para a sobrevivência de um homem de 40 anos. O britânico indiano Vishwas Kumar, que até o momento o único sobrevivente do acidente, teria sofrido apenas ferimentos causados pela queda e saiu da aeronave andando. O britânico estava perto da saída de emergência e conseguiu escapar saltando da porta de emergência. O homem constava na lista do voo como ocupante do assento 11J, mas o cartão de embarque indicava o assento 11A, onde ele foi encontrado pelas equipes de resgate. Ele foi levado com vida a um hospital, apresentando ferimentos no peito, nos olhos e nos pés. A aeronave, um Boeing 787-8 Dreamliner, caiu em uma área residencial segundos após a decolagem. O voo era operado pela Air India e tinha como destino o aeroporto de Londres, no Reino Unido. A empresa confirmou que havia um total de 242 pessoas a bordo, sendo 230 passageiros e 12 membros da tripulação. A aeronave se chocou contra um prédio que funcionava como alojamento para médicos residentes e matou 5 estudantes, além das 242 pessoas a bordo. Após a colisão, a fachada do edifício pegou fogo e paredes e teto ruíram. De acordo com a investigação inicial, o Boeing perdeu a altitude pouco depois de sair da pista, o que culminou em queda nas proximidades do terminal. A queda do avião da Air India tornou-se o primeiro desastre aéreo, com mortes envolvendo uma aeronave do modelo Boeing 787-8 Dreamliner. A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Air India e pronta para prestar suporte à empresa. O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, teve seus pousos e decolagens interrompidos. As operações ficaram paralisadas por conta da presença de drones nas proximidades da pista. Segundo a Polícia Militar, os objetos foram manipulados por traficantes.
A paralisação de 46 minutos afetou 41 voos. 6 foram cancelados e 35 tiveram algum tipo de atraso. A Polícia Federal confirma a informação da Militar de São Paulo, segundo a qual os traficantes tentaram levar 3 pacotes com 55 quilos de cocaína cada um para o aeroporto. A droga foi apreendida e os traficantes conseguiram fugir. Mas diante da quantidade, considerada pequena para uma operação de porte tão grande, a suspeita é que foi apenas para disfarçar algo maior. Há alguns meses, foi descoberto uma rota que parte da favela vizinha ao terminal e chega à área restrita de Cumbica. Desta vez, a PF notou uma movimentação estranha e foi investigar. Houve perseguição e os traficantes teriam contado com a ajuda de drones para observar a posição das viaturas. Um piloto avistou um dos aparelhos e avisou a torre de controle. 1h30 depois, mais 3 drones foram reportados e viaturas da PM e o helicóptero Águia foram até o local. Enquanto isso, as operações na pista do aeroporto ficaram inconstantes por conta das paralisações recorrentes. Pouco depois, tudo foi suspenso. As atividades foram retomadas pouco antes da meia-noite, mas os passageiros que não conseguiram decolar passaram a madrugada no aeroporto tentando remarcar a passagem ou aguardando um voo seguinte. O jogador paraguaio Bombadilla foi indiciado sob a suspeita de injúria racial. O atleta do São Paulo é acusado de ter chamado Miguel Navarro, do argentino Talheres, de venezuelano morto de fome durante uma partida da Libertadores. O indiciamento ocorreu após o jogador prestar depoimento na Delegacia de Repressão aos Crimes Raciais e de Delito de Intolerância. O delegado, Rodrigo Correa Batista, disse à imprensa que Bombadilla esclareceu todos os pontos questionados, mas a suspeita de injúria recai sobre ele. Além disso, ele não indicou nenhuma testemunha a seu favor, além das imagens cedidas pelo São Paulo, que ajudam em sua defesa. Se for comprovado o crime, o atleta de 23 anos poderá ser punido até 5 anos de prisão e ser suspenso das competições organizadas pela Conmebol. O paraguaio ainda poderá ter uma flexibilização, porque além de ser réu primário e ter bons antecedentes, pediu desculpas à vítima, o que poderá ser levado em conta pelo juiz. O caso envolvendo Bombadilla e Miguel Navarro aconteceu no dia 27 de maio, durante um jogo pela Libertadores entre São Paulo e Talheres da Argentina, no estádio do Morumbi. Naquela ocasião, a partida já estava na reta final quando os dois jogadores se estranharam e após a discussão, Navarro começou a chorar, quando o árbitro chileno Piero Mazza interrompeu o jogo por alguns minutos. Depois do confronto, Navarro apresentou uma queixa por ter sido classificado de venezuelano morto de fome. Os bancos foram os principais alvos dos hackers nos 3 primeiros meses do ano, mas não foram os únicos. Outros setores, como o comércio, tiveram que redobrar esforços para evitar o prejuízo cada vez maior. Quase 2 milhões de tentativas de fraude atingiram o setor bancário brasileiro entre janeiro e março deste ano. O dado faz parte do indicador de tentativas de fraude da Serasa Experian e revela um crescimento de 21,5% em relação ao mesmo período de 2024. O volume excessivo acende o alerta sobre a segurança digital no setor financeiro, que segue como o principal alvo de golpistas. Segundo o levantamento, as ações criminosas concentradas no sistema financeiro representaram 54% de todas as tentativas de fraude registradas no primeiro trimestre. Se tivessem sido bem-sucedidas, esses ataques poderiam ter causado um prejuízo superior a 15 bilhões de reais. Os golpes com o cartão de crédito lideram as tentativas, sendo também os que mais preocupam os consumidores. Além dos bancos, outros segmentos impactados foram o setor de serviços, instituições financeiras não bancárias, empresas de telefonia e o varejo. Os especialistas em segurança digital reforçam a necessidade de investimentos constantes em tecnologias de monitoramento e inteligência artificial, capazes de identificar padrões suspeitos em tempo real e impedir que as fraudes sejam concluídas. Para se proteger, os consumidores devem adotar cuidados básicos, como verificar a reputação da empresa antes de realizar compras online, conferir dados como CNPJ e endereço e desconfiar de ligações ou mensagens que pedem confirmação de dados bancários. Nenhum banco entra em contato solicitando senhas ou código por telefone. Em caso de suspeita de golpe, é fundamental agir rapidamente, comunicar o banco, cancelar
cancelar cartões, registrar um boletim de ocorrência e procurar a assistência técnica se houver indício de invasão no celular ou no computador. A denúncia formal ajuda a proteger os direitos da vítima e pode colaborar nas investigações contra o crime digital. E a seguir, Câmara dos Deputados marca a votação para tentar derrubar aumento do IOF, o que seria nova derrota para o presidente Lula. A inadimplência bate recorde porque brasileiro paga contas básicas como água e luz e deixa as outras para depois. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou hoje que o pacote de impostos do governo deverá afetar os preços da economia. A medida provisória publicada em edição extra do Diário Oficial aumentará a tributação de vários investimentos. O problema é a falta de recursos para o orçamento. Inicialmente, o governo anunciou um aumento do IOF que incidiria particularmente sobre operações internacionais. O mercado reagiu com vigor e a tática foi recuar. Não haverá aumento do imposto sobre operações financeiras para empresas e nos planos de previdência privada será menor. Agora haverá reajustes nos tributos que toda a população pagará. No caso da contribuição social sobre o lucro financeiro pago pelas empresas, haverá aumento porque a menor alíquota de 9% deixará de existir. As alíquotas sobre os investimentos financeiros foi uniformizada em 17,5%, independentemente do tempo que o dinheiro ficar aplicado, o que pode ser uma vantagem para o aplicador. A mesma coisa vale para os criptoativos e todas as aplicações que têm os recursos direcionados aos mercados imobiliário e agropecuário, que antes eram isentas, agora passarão a pagar 5% de imposto de renda. Para o ministro da Fazenda, há uma explicação plausível quanto à medida que, segundo ele, não afetará os preços dos setores. Nós temos outras maneiras de compensar, por meio de regulação do Conselho Monetário Nacional, que envolve o Banco Central, a questão do agro e da construção civil. Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro, não cobrar nem 1%, nem daquilo que quem compra um título do Tesouro paga. A contribuição social sobre o lucro líquido terá apenas as alíquotas de 15% e 20%. No caso dos investimentos, a alíquota geral é de 17,5%. Para os criptoativos, 17,5%. Já as LCI, LCA, CRI e CRA será de 5% de imposto de renda. Com essas medidas, o governo espera arrecadar 10 bilhões e meio este ano e 20 bilhões de reais no ano que vem. O pacote está sendo rejeitado pelos parlamentares e, por isso, o presidente Lula deverá acelerar pessoalmente contatos em favor da medida provisória. Nesta quinta-feira, o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, tirou do PT a relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. A LDO ficará com o PSB. Já a medida provisória dos impostos será relatada pelo PT. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, marcou para segunda-feira a votação em regime de urgência do decreto que aumentou o IOF e foi incluído na medida provisória. Houve recuo, mas mesmo assim com aumento no imposto e, por isso, a intenção é derrubar o decreto. Mas tudo pode ser negociado. Hoje, durante uma cerimônia na cidade de Mariana, em Minas Gerais, onde há quase 10 anos aconteceu a tragédia do rompimento da barragem da cidade, o presidente Lula defendeu as emendas parlamentares. Um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Jogo Responsável mostra que de cada 4 apostas realizadas em jogos online, 3 são feitas em sites ilegais. A pesquisa serviu de base para um estudo econômico da consultoria LCA, que estima que entre 41%
e 51% do mercado de apostas no Brasil está na ilegalidade. Apenas no trimestre entre fevereiro e abril de 2025, o mercado ilegal movimentou de 6 bilhões e 600 milhões a 9 bilhões e 900 milhões de reais. Enquanto o mercado regulado tem um lucro estimado em 38 bilhões, com uma carga tributária estimada em 27%, a evasão fiscal causada pelas plataformas ilegais pode alcançar até 10 bilhões e 800 milhões de reais por ano. Em apenas 3 meses, a União deixou de arrecadar entre 1 bilhão e 800 milhões e 2 bilhões e 800 milhões de reais, segundo estimativa da LCA. O uso de bets ilegais é maior entre jovens de 18 a 29 anos, com cerca de 83% dos apostadores, e na região centro-oeste o percentual chega a 82%. A incidência também cresce entre pessoas de menor renda e escolaridade. Público mais vulnerável pela ausência de mecanismos de proteção oferecidos por plataformas regulamentadas, como reconhecimento facial, limites de perdas e alertas de comportamento de risco. A pesquisa também mostra que 73% dos apostadores admitiram ter usado pelo menos uma das principais marcas não autorizadas. Além disso, 46% já depositaram dinheiro em sites que depois descobriram ser falsos ou irregulares. A maioria, 78%, relata dificuldade em identificar se uma plataforma é legal e 72% admitem não verificar sempre as informações necessárias para garantir a legalidade do serviço. No relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito das Bets, a relatora, senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, propôs o indiciamento de 16 pessoas, incluindo influenciadores. Ela também sugeriu a proibição de jogos com temática infantil, a exemplo do jogo do Tigrinho. A senadora Soraya Tronic afirmou que os ganhos dos influenciadores vieram das perdas dos apostadores. O relatório traz 20 medidas para conter o avanço das bets, como proibição de propaganda predatória, restrição ao uso de cartão de crédito e criação de um cadastro nacional de apostadores. A votação do documento deve ocorrer até esta sexta-feira, dia 13 de junho. A instabilidade em relação à aprovação ou não do pacote de ajuste fiscal do governo deu tom no mercado financeiro hoje. O dólar oscilou bastante, mas fechou o dia em ligeira alta de 0,07%, cotado em R$ 5,54. E a Bolsa de Valores voltou a subir quase 0,5%, aos 137.800 pontos. Mesmo após a Petrobras ter anunciado a redução da gasolina no último dia 2 de junho, muitos consumidores alegam que ainda não perceberam a queda dos preços nos postos de combustíveis. Na cidade de Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, motoristas relatam que o município tem a gasolina mais cara do Brasil. Na quinta-feira, 5 de junho, a refinaria de Mataripe, operada pela Acelen, anunciou a redução de 2,4% no preço da gasolina. Segundo a Acelen, os ajustes refletem critérios de mercado. A exemplo, o preço internacional do petróleo, a variação do dólar e custos logísticos. Esse reajuste ocorreu logo após a Petrobras anunciar a redução no preço da gasolina vendida para as distribuidoras, que passou de R$ 2,85 o litro a 17 centavos a menos que o valor anterior. Fomos conferir se esse reajuste já chegou aos postos de Teixeira de Freitas. E Denilton não sentiu a queda no preço. Não, no momento não, ainda não, entendeu? Porque
Pra mim tá quase a mesma coisa. Eu que não baixou nada não. Eu rodo mesmo procurando preço, até porque, né, geralmente tem um posto diferente de 20 centavos, 15, né? Tem 40 centavos, tem diferença, entendeu? E fazendo malabarismo, né? Tem que ser malabarismo, porque senão, entendeu? Pesa muito no bolso, né? Neto chega a pagar quase R$ 7,00 no litro de gasolina. R$ 6,89, R$ 6,90, até R$ 7,00 de abasteci. Até R$ 7,00. Então a baixa nesse momento seria interessante, né? Ah, muito. Seria ótimo, né? Nossa, a gente que abastece aí anda muito, né? Seria ótimo. O senhor costuma abastecer quantas vezes na semana? Eu abasteço 2 vezes na semana. 8 vezes no mês. O preço da gasolina em Teixeira de Freitas varia entre R$ 7,14 o litro da aditivada e R$ 6,90 o litro da comum. Leônios contesta essa baixa no preço. Nós só ouvimos falar que baixou a gasolina, mas nas bombas, para nós ainda não. Tá horrível o preço, tá um preço que eu vou te falar. Em Teixeira de Freitas, eles formaram assim, tipo um cartel. Todos a mesma coisa e não baixa. A gente tem rodado aí para fora aí, o lugar mais caro da gasolina é Teixeira de Freitas. O senhor costuma abastecer quantas vezes na semana e quanto o senhor está pagando no litro de gasolina? A gasolina eu estou pagando em média de R$ 6,90, R$ 6,79, entendeu? Enquanto fora a gente roda em R$ 5,80, R$ 5,79. Adilson viaja por cidades circunvizinhas e diz que o preço da gasolina nessas cidades está tão alto como aqui. Aqui os postos de Teixeira, Itamaraju, Tabela e Eunato continua alta, não baixou nada. A inadimplência aumentou. A maioria dos brasileiros paga contas básicas, como água e luz, e deixa para depois os compromissos maiores, como lojas e bancos. Abril teve 76 milhões e meio de consumidores inadimplentes, com uma alta de quase 5% com o mesmo período do ano passado. O número é equivalente a quase metade da população adulta brasileira. A taxa foi a maior desde o início da série histórica no fim de 2016. Segundo a Serasa, as contas de necessidade básica, como água e luz, chegaram a abril representando 20% da inadimplência geral, menos que em janeiro, quando o índice era um pouco maior. Em paralelo, o descumprimento de pagamentos dos consumidores com instituições financeiras passou a representar uma parcela maior do total de contas atrasadas. A inflação impulsionada, um salário mínimo que não atende todas as necessidades básicas e a falta de controle financeiro são apontados como justificativas para os pagamentos não efetuados. A alta nos preços das contas de água e energia elétrica também atrapalham a população. Além disso, as companhias que distribuem esses serviços estão sendo mais rígidas com a falta de pagamento. Antes, a tolerância para corte dos atendimentos eram até de 3 contas não pagas. Agora, a notificação chega quando venceu apenas uma mensalidade. E a seguir, a ONU divulga levantamento apontando que famílias têm menos filhos por causa da situação econômica. E o governo da China confirma acordo comercial com os Estados Unidos, alertando que parceiro terá que cumprir a sua parte. A redução do número de filhos em uma família tem um motivo fundamental: a falta de dinheiro ou das perspectivas econômicas dos governos que inundam os lares de quase todo mundo. E a conclusão de um levantamento da ONU é que os programas de benefícios têm efeito limitado. É por pouco tempo. Um relatório recente do Fundo de População das Nações Unidas revela que milhões de pessoas em todo o mundo têm menos filhos do que gostariam. E a principal razão para isso é a instabilidade econômica. O estudo divulgado em várias capitais europeias traz dados preocupantes sobre a dificuldade crescente de formar família. Não por falta de desejo, mas por obstáculos sociais e financeiros. O levantamento intitulado A Real Crise da Fecundidade ouviu mais de 14 mil homens e mulheres em idade reprodutiva de 14 países que juntos representam cerca de 37% da população global, incluindo o Brasil. Entre os entrevistados com menos de 50 anos, quase 1 em cada 5 afirmou acreditar que não conseguirá ter o número de filhos desejado ao longo da vida. As razões apontadas vão além da
da economia, mas ela se mantém no centro do problema. Insegurança no emprego, altos custos de moradia, dificuldade de acesso à creche e a ausência de políticas de apoio à maternidade e paternidade, que são fatores frequentemente citados. Além disso, questões como problemas de saúde, incertezas sobre o futuro e a dificuldade em encontrar um parceiro ideal também influenciam na decisão de adiar ou desistir da parentalidade. O estudo questiona a eficácia de medidas adotadas por muitos governos que tentam reverter a queda nas taxas de natalidade por meio de incentivos financeiros ou campanhas de estímulo à gravidez. Para os pesquisadores, essas ações costumam ter efeito limitado ou passageiro. Em vez disso, recomendam políticas públicas estruturadas que deem suporte real às famílias e criem condições favoráveis para quem deseja ter filhos. O relatório também destaca que, ao contrário do que se pensa, a queda da fecundidade não está ligada a uma rejeição à ideia de ter filhos, mas sim à percepção de que o ambiente atual, marcado por instabilidade econômica e social, não é propício para isso. O governo de Israel atacou hoje o território do Irã. Segundo o ministro da Defesa do país, Israel Katz, foi uma ação preventiva. A ação foi desencadeada 3 dias antes do início de novas negociações sobre o programa nuclear iraniano. A intermediação será feita por representantes dos Estados Unidos. O governo de Teherã avisou hoje que vai fortalecer o enriquecimento do seu urânio, o que é visto com apreensão por vários governos do Oriente Médio. O governo de Israel já espera um contra-ataque. O ministro da Defesa alertou a população civil para ficar atenta e orientou que as pessoas evitem sair às ruas. Neste momento, segundo Tel Aviv, é exercer apenas atividades essenciais. A China confirmou o acordo com os Estados Unidos para aliviar a tensão da guerra comercial entre os dois países. O presidente Donald Trump garantiu que a relação com a China é excelente e que irá trabalhar de perto com Xi Jinping para abrir o mercado chinês aos produtos norte-americanos. A China confirmou o anunciado do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o acordo comercial entre as duas partes. O Acordo de Genebra havia fracassado devido às contínuas restrições da China às exportações de minerais, o que levou o governo Trump a responder com controles de exportação que impediu o envio de software de design de semicondutores, motores a jato para aviões fabricados na China e outros produtos para o país. O acordo alcançado depois que o presidente Donald Trump e o presidente da China, Xi Jinping, conversaram por telefone na semana passada, traz uma delicada trégua na guerra comercial entre as duas maiores economias do mundo. A ligação telefônica entre os dois líderes rompeu o impasse que havia começado poucas semanas depois que um acordo preliminar foi alcançado em Genebra. A ligação foi rapidamente seguida por mais conversas em Londres, que, segundo Washington, deram peso ao Acordo de Genebra para aliviar as tarifas retaliatórias bilaterais. O acordo prevê a redução das tarifas de produtos chineses para os Estados Unidos para 55%, enquanto os produtos norte-americanos terão cobrança de 10% para entrar no país asiático. De acordo com os Estados Unidos, os ímãs completos e todas as terras raras necessárias serão fornecidos antecipadamente pela China. Da mesma forma, fornecerá à China o que foi acordado, incluindo o uso por estudantes chineses nas faculdades e universidades. O governo chinês disse que ambos os lados precisam respeitar o consenso e acrescentando que a China sempre manteve sua palavra. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse estar muito satisfeito com o acordo comercial. O porta-voz do Ministério da China, Yang Dong, em uma coletiva de imprensa, disse que a China está disposta a melhorar ainda mais a comunicação e o diálogo sobre o controle de exportação com os países relevantes e promover a facilitação do comércio compatível. Mais de 100 milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas e até mesmo seus países no ano passado. Foram expulsas por guerras e conflitos prolongados. Um novo recorde.
Segundo um relatório divulgado pela ONU, o número total chegou a mais de 117 milhões de exilados, 2 milhões de pessoas a mais em relação ao mesmo período anterior. Entre as vítimas de situações de guerra e violência, a maioria foi forçada a abandonar suas casas, mas que não deixaram o país de origem. O número representa 60% dos casos, como no conflito na faixa de Gaza, que desalojou 2 milhões de palestinos, o que representa aproximadamente 90% da população, mas que continua lá. A escala impulsionada por guerras prolongadas tem a tendência de aumentar. O Sudão assumiu o primeiro lugar na lista de países com mais refugiados e migração forçada, desde o conflito entre as Forças Armadas sudanesas e as Forças de Apoio Rápido, que ocorreram há 2 anos. O número chegou a mais de 14 milhões. Segundo o relatório, o Sudão superou os outros países mergulhados em conflitos, como a Síria, com 13 milhões, Afeganistão com 10 milhões e Ucrânia com 8,9 milhões de refugiados. A situação é preocupante, mas ainda há esperanças. De acordo com a ONU, a população global de refugiados diminuiu no ano passado, totalizando 42 milhões. A queda foi de 613 mil pessoas. Além disso, quase 10 milhões de pessoas conseguiram retornar para suas casas, sendo a maioria deslocados internos e mais de 1 milhão de refugiados, o maior número registrado nos últimos 20 anos. A Força Aérea Brasileira realiza este mês o maior exercício de ajuda humanitária na Amazônia. O exercício de campanha e emprego de logística, saúde e intendência operacional Excelsior 2025, que começa nesta quinta-feira, prossegue até o final deste mês da FAB, a Força Aérea Brasileira, e é considerada a maior iniciativa de ajuda humanitária na região amazônica. As ações vão acontecer em comunidades urbanas e ribeirinhas do Pará, com foco no apoio humanitário e no aprimoramento operacional dos militares em ambientes complexos. Durante o exercício, será empregado um hospital de campanha flutuante, instalado sobre balsas da Comara, Comissão de Aeroportos da região amazônica, com capacidade para atender até 1.000 pessoas por dia. Aproximadamente 170 militares participarão diretamente da missão, levando atendimento de saúde e cidadania a localidades isoladas. Entre os serviços oferecidos estão consultas de mais de 10 especialidades médicas, além de exames de ultrassonografia, raio-x, colpocitologia cervical, eletrocardiograma, ecocardiograma e análises laboratoriais. Os atendimentos serão agendados conforme a demanda de cada especialidade. A coordenação geral do exercício está sob a responsabilidade do Estado-Maior da Aeronáutica e será realizado em Santarém, Monte Alegre e Breves, em conjunto com a Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, e permitirá a detecção precoce e o início do tratamento de câncer de colo de útero. A ação conta ainda com o apoio da organização não governamental Voluntários do Sertão, reconhecida por sua experiência em projetos médicos sociais em áreas remotas. Uma das frentes dos voluntários do Sertão será a confecção de óculos de grau com entrega imediata aos pacientes que necessitarem de lentes padrão. Para prescrições especiais, os óculos serão confeccionados em laboratório e entregues posteriormente nos municípios de origem dos beneficiados. O Excelsior é uma ação do Comando da Aeronáutica voltada para o atendimento de comunidades em áreas de difícil acesso. A edição 2025 reunirá esforços integrados de diversas organizações militares. A primeira edição do exercício aconteceu em junho de 2023, nas comunidades ribeirinhas de Barcelos e Moura, próximo a Manaus. A estrutura de atendimento foi considerada como o maior comboio em extensão, já transportado na região amazônica. A balsa tem aproximadamente 146 metros de comprimento e uma capacidade de deslocar 1.000 toneladas. A mesma estrutura será empregada na missão deste ano. E a seguir, com o voto do ministro Alexandre de Moraes, Supremo suspende votação sobre a responsabilidade das redes sociais. E no Dia dos Namorados, a história do amor à primeira vista de um casal que se uniu e criou um negócio com orquídeas.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também votou hoje para responsabilizar as redes sociais pelos conteúdos considerados ilegais. Com o placar de 7-1, a votação ficará suspensa, sem data para retornar. Um tema que provoca polêmica. O Supremo Tribunal Federal formou maioria favorável à responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais publicados em suas plataformas. A decisão é considerada por juristas um passo importante na proteção dos usuários, embora ainda gere debate sobre sua aplicação prática. A discussão gira em torno do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece atualmente que as plataformas só podem ser responsabilizadas judicialmente caso descumpram uma ordem para remover determinado conteúdo. Os votos da maioria no STF, no entanto, indicam que esse modelo pode ser ampliado. Há ministros que defendem a possibilidade de remoção com base em notificações extrajudiciais, especialmente em casos de maior gravidade. Apesar do entendimento comum sobre a necessidade de responsabilizar as plataformas, ainda não há uniformidade entre os ministros sobre em quais situações isso deve ocorrer. Há um consenso entre os juristas que o Marco Civil da Internet, sancionado em 2014, já não reflete a realidade atual das redes. Juristas afirmam que, na época de sua criação, não se previa a escala atual da disseminação de conteúdos ofensivos ou falsos. Segundo Tedney Moreira, professor de Direito Criminal do IBMEC Brasília, uma série de medidas vão precisar ser tomadas para garantir a segurança online. Uma vez implementadas as medidas que trarão uma responsabilidade maior para as plataformas digitais quanto à veiculação de conteúdos de discurso de ódio, uma série de medidas de fato precisará ser adotada, mas grande parte destas medidas, de um certo modo, já estão sendo implementadas pelas redes sociais. Uma delas é o alerta aos próprios usuários sobre as possibilidades e consequências jurídicas de manifestação do conteúdo que for publicado. E também a possibilidade de retirada desse conteúdo do ar e criação de mecanismos de direito à resposta dos grupos que se sintam ofendidos por um conteúdo nesse mesmo tom. Com a decisão do STF, essas empresas passam a adotar uma postura mais ativa na moderação de conteúdo. A expectativa é de que os termos de uso sejam reforçados e os mecanismos de denúncia interna tornem-se mais ágeis. Apesar do impacto positivo previsto pelos especialistas, a medida também levanta preocupações sobre possíveis restrições à liberdade de expressão. Para o professor Tedney, a liberdade de expressão continua sendo garantida pela Constituição Federal. As redes sociais são importantes plataformas de disseminação e de democratização das opiniões. No entanto, também em razão do seu papel de potencial difusão dessas opiniões, que eventualmente constituam crimes de ódio, precisam ser responsabilizadas. A liberdade de expressão está garantida pela Constituição Federal, porém ela não significa uma liberdade de cometimento de crimes de ódio, e que se configuram com toda a tentativa de redução da dignidade humana das demais pessoas afetadas por essas opiniões. E as plataformas são responsabilizadas na medida em que elas lucram com essa difusão, pois um comentário que possa eventualmente se caracterizar como um crime de ódio gerará uma repercussão tanto positiva quanto negativa, fazendo com que haja uma alta lucratividade pelas empresas com esse tipo de informação. Uma tendência conhecida como caminhada japonesa está chamando a atenção, prometendo benefícios à saúde com o mínimo de equipamento e tempo. Com a técnica, o atleta intercala a marcha lenta com a rápida, depois volta para a lenta e assim por diante. O esporte consiste em alternar entre 3 minutos de caminhada em uma intensidade mais alta e 3 minutos em uma intensidade mais baixa, repetindo essa sequência por pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana. A caminhada de intensidade mais alta deve ser feita em um nível que seja um pouco difícil. Neste nível, ainda é possível falar, mas manter uma conversa até o fim seria mais difícil. O exercício de menor intensidade deve ser feito em um nível leve.
Neste nível, o ato de conversar deve ser confortável, embora um pouco mais trabalhoso do que uma conversa sem esforço. A caminhada japonesa tem sido comparada ao treinamento intervalado de alta intensidade ao HIIT e tem sido chamada de caminhada de alta intensidade, embora seja menos desgastante do que o HIIT autêntico e seja realizada em intensidades mais baixas. Também é fácil de executar e requer apenas um cronômetro e espaço para caminhar. Ela exige pouco planejamento e consome menos tempo do que outras metas de caminhada, como dar 10.000 passos por dia. Isso a torna adequada para a maioria das pessoas. A caminhada japonesa oferece benefícios significativos à saúde. Um estudo de 2007 realizado no Japão comparou este método com a caminhada contínua de baixa intensidade, com a meta de alcançar 8.000 passos por dia. Os participantes que seguiram a abordagem da caminhada japonesa apresentaram reduções notáveis no peso corporal. A pressão arterial deles também caiu, mais do que entre aqueles que seguiram a rotina de caminhada contínua de baixa intensidade. A força das pernas e o condicionamento físico também foram medidos neste estudo. Ambos apresentaram melhora significativamente maior nos participantes que seguiram o programa de caminhada japonesa em comparação com aqueles que realizaram caminhada contínua de intensidade moderada. Um estudo de longo prazo também mostrou que a caminhada japonesa protege contra as reduções de força e condicionamento físico que ocorrem com o envelhecimento. Essas melhorias na saúde também sugerem que a caminhada japonesa pode ajudar as pessoas a viver mais, embora isso ainda não tenha sido estudado diretamente. Há alguns aspectos a serem levados em consideração em relação a esta nova tendência de caminhada. No estudo de 2007, cerca de 22% das pessoas não concluíram o programa de caminhada japonesa. No programa de menor intensidade, com meta de 8.000 passos por dia, aproximadamente 17% não concluíram. Isso significa que a caminhada japonesa pode não ser adequada para todos e pode não ser mais fácil ou mais atraente do que as metas simples baseadas em passos. Também foi demonstrado que atingir um determinado número de passos por dia ajuda as pessoas a viverem mais. Para pessoas com 60 anos ou mais, a meta deve ser de cerca de 6.000 a 8.000 passos por dia e de 8.000 a 10.000 para indivíduos com menos de 60 anos. Evidências semelhantes não parecem existir para a caminhada japonesa. No Dia dos Namorados, a beleza singular das orquídeas se destaca em meio a outras flores. E foi com ela que há 30 anos começou um namoro que acabou em casamento e um grande negócio, com direito a uma família e muitos prêmios. Essas flores, vindas das árvores para enfeitar lares, foram o ponto de partida para uma história de amor que floresceu em um negócio de sucesso em Santa Catarina, na cidade de Sara. A paixão pelas orquídeas começou na vida do empresário José Carlos Budni como um amor à primeira vista, tanto pelas flores como pela então namorada. Isso aconteceu quando eu conheci a minha hoje esposa, né? Que eu nem conhecia a orquídea, na verdade. Eu trabalhava na lavoura, né? Convencional, plantava feijão, fumo, milho. Daí quando eu namorei com ela, a mãe dela tinha um pé de xaxim com umas orquídeas lá. E eu vi aquela planta florida lá, me interessou, achei bonita, achei uma coisa diferente. Daí logo em seguida eu vi um anúncio de uma exposição lá em Criciúma. Daí eu convidei ela, a gente foi lá, visitou a exposição e daí para frente aconteceu tudo isso aí que vocês estão vendo. E tudo isso já são mais de 30 anos de convivência, mais de 20, onde as orquídeas fazem parte e ajudaram a construir a sua família. O processo, que durou 7 anos, envolveu aprendizado contínuo, pesquisa e construção da primeira estufa e a participação em feiras especializadas. E a dona Jadna se emociona ao lembrar dos momentos de transição e da construção da família em volta das orquídeas.
A princípio a gente ficou assim um pouco apreensivo, né? Porque viver de flores era uma coisa nova pra gente. Mas a paixão que ele tinha pelas orquídeas, né? A dedicação que ele tinha foi nos dando segurança. Então foi onde a gente foi fazendo essa transição devagarinho, né? E hoje a gente produz as próprias orquídeas, né? Faz exposições em todo o estado, né? Algumas fora também aqui do estado. Hoje, pais de 3 filhos e com um neto, o casal viu o amor que os uniu desde o namoro se fortalecer ainda mais através do orquidário. O empreendimento conta com mais de 100 mil mudas, incluindo exemplares que já floresceram e outras que estão em fase inicial de concepção. Além de abrigar espécies raras, o orquidário também comercializa as variedades mais populares. A abrangência do negócio é notável, com vendas para todo o Brasil, inclusive com transações internacionais. E são donos de várias premiações. Sim, a gente sempre se preocupou em colecionar plantas de qualidade. E hoje, todas as exposições que a gente leva às plantas, normalmente a gente traz 1, 2 ou até mais troféu, tá? São plantas bem diferenciadas. E assim, de flor em flor, experimentos, estudos, o casal está há mais de 20 anos no ramo do cultivo e vendas de orquídeas. Com reconhecimento nacional, eles recebem excursões e muitos colecionadores do Brasil inteiro. E sabem que tudo isso veio através do verdadeiro amor. Através de um namoro que iniciou tudo isso, né? Se eu não tivesse conhecido ela, talvez eu nem estaria aqui com as orquídeas, né? Faz parte, né? A orquídea, na verdade, é símbolo do amor também, né? Então faz parte de quem gosta, quem ama a pessoa, gosta e quer dar um bom presente, uma orquídea é uma boa sugestão. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.